Dr. Marcos Aurélio, que é o advogado criminalista, depois Dr. Fernando Drummond, que é o advogado relacionado às questões das vítimas, Dr. Isabela Negin e Dr. Estevão Negin são os advogados das causas cíveis. Tá? Eles vão fazer uma breve apresentação, muito rápido, só contextualizando algumas questões, depois a gente abre para perguntas. A gente não vai ter muito tempo, mas vamos seguir quanto a gente puder. Então a apresentação deles vai ser bem objetiva. Então o Estevão vai começar. Bem, inicialmente, boa tarde a todos. A gente agradece a atenção e a disponibilidade. O intuito do presente contato é apresentar os esclarecimentos e corroborar com alguns fatos apontados pela conclusão do inquérito da ABAC, publicizado pelo delegado Dr. Flávio na data de ontem. Reiteramos o compromisso da empresa, a seriedade e a transparência com que encaramos toda a apuração. Sempre colaboramos com as investigações, nunca existiu qualquer tipo de óbice. Nos solidarizamos às famílias e às vítimas. Estamos consternados com a dor pela perda de entes queridos e de demais vítimas que foram objeto de algum tipo de moléstia pelo episódio, e envidaremos todos os esforços para que seja minimizado esse sofrimento e essa dor, de acordo com os comandos judiciais. Enfim, tudo que tiver ao alcance da empresa, podem ter certeza que não serão poupados esforços. Pedimos desculpas, queremos abordar alguns pontos importantes que foram objeto de observação pela perícia da Polícia Civil na data de ontem, que concluiu o seu inquérito. Alguns fatos que foram levantados e algumas conclusões não estão em consonância com aquilo que entendemos pertinente pela apuração que foi feita e pelo relatório produzido, principalmente pela própria perícia da Polícia Civil. Temos um episódio pontual de contaminação que foi ratificado pelo delegado na data de ontem. Acredito que tenha ficado claro a concretização de um acidente, e o nosso intuito é exatamente esclarecer e apontar os fatos mais relevantes do que diz respeito a esse acidente. Foi apurada a falha de um equipamento. Esse equipamento faz menção ao tanque de número 10. Vocês estão presentes aqui na indústria. A indústria tem mais de 70 tanques. Dentre os 70 tanques, um apresentou um defeito de solda, que é um defeito de fabricação. Inclusive, esse tanque foi o último tanque a ser adquirido. A data de instalação desse tanque é de 5/9/2019. Então, acreditamos que o contato do agente refrigerante com a cerveja se dá exclusivamente a partir da instalação desse tanque defeituoso. O que a polícia tomou o cuidado de apurar é como entrou esse agente refrigerante na fábrica, uma vez que, conforme afirmado e reiterado desde o início das investigações, a empresa comprou exclusivamente monoetileno glicol. A contaminação das vítimas se dá por outro agente refrigerante, o dietileno. As respostas quanto à entrada desse agente foram feitas pelo inquérito policial. Enfim, vamos evoluir dentro desse cenário. Em contrapartida aos laudos levantados e apurados pelo MAPA, agora teremos a oportunidade de fazer as observações pertinentes a todos esses elementos, para, com um critério definido, providenciar o devido amparo às vítimas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça e, enfim, viabilizar novamente o funcionamento da fábrica, que é a principal fonte de custeio de qualquer tipo de reparação. Chamo a atenção, por fim, nessa breve explanação inicial, o fato de que a matéria, ela suscitou dúvida em todos os envolvidos. Quando eu digo a matéria, faço menção específica ao agente refrigerante, monoetileno glicol ou dietileno glicol. O MAPA nunca regulamentou a utilização de monoetileno glicol por qualquer indústria
de produção alimentícia. Não existe regulamentação nesse sentido. Acredito que depois desse episódio isso passará a ser observado. Mas tanto é confirmada essa alegação que o próprio Ministério da Agricultura, na data de ontem, soltou uma nova relação de rótulos que estariam contaminados mediante a utilização de novos métodos a partir da alteração dos laudos iniciais. Ou seja, a matéria tanto não era regulamentada que nem o Ministério da Agricultura tinha certeza com relação à metodologia correta de testes. Tínhamos um cenário inicial amplamente publicizado e veiculado nos órgãos de imprensa de 30 rótulos impróprios para o consumo. Na data de ontem, o mesmo Ministério da Agricultura já apontou que seriam 8 rótulos. Então, vamos fazer todos os levantamentos, todos os apontamentos necessários para cruzar essas informações e, sim, devemos uma reparação às vítimas, às pessoas que foram afetadas. Uma vez comprovado esse critério, firmamos o compromisso e vamos envidar os esforços para cumprir com todos esses pontos. Agradeço novamente a presença e concedo a palavra ao Dr. Marco Aurélio, criminalista, para esclarecimentos de aspectos criminais com relação ao fato. Boa tarde a todos. Iniciamos há 5 meses atrás as investigações. Naquela data, como vocês podem lembrar, nós não sabíamos o que tinha ocasionado o acidente dentro da empresa Baker. Então, desde o início, a empresa se colocou à inteira disposição. Foi franqueado durante 5 meses a entrada da Polícia Civil, órgãos de cooperação, de forma irrestrita, e que pode-se dizer que nós cobrávamos essas respostas, como isso tinha ocorrido dentro da Baker. E eu posso afirmar para vocês que a investigação, as perícias feitas pela Polícia Civil, bem como os órgãos de cooperação, responderam aquilo que nós estamos afirmando desde o início, que ocorreu um acidente na Baker e um vazamento pontual, né? Ou seja, a investigação atendeu a resposta que nós queríamos desde o início, tá? Agora, com relação à conclusão do inquérito, eu não posso entrar em detalhes porque o inquérito está em segredo de justiça. E ontem foi apresentado pela autoridade policial a conclusão do inquérito com 11 indiciamentos. E eu posso afirmar categoricamente a conclusão do inquérito apresentado pela autoridade policial não condiz com as provas que foram carreadas dentro da empresa pela própria polícia, pela própria perícia da Polícia Civil. Não foi esse o cenário de culpabilidade criminal, deixar bem claro, criminal, que foi concluído ontem. As provas que estão nos autos do inquérito não correspondem com o que foi concluído ontem. Por que não corresponde? Vários detalhes. Nós tínhamos 2 perguntas importantes. A Baker sempre comprou e usou monoetileno glicol. A contaminação se deu por dietileno glicol. Reafirmando, as 29 vítimas que foram ontem confirmadas pela autoridade policial, nenhuma foi contaminada por monoetileno glicol. A contaminação se dá por dietileno glicol. Dietileno glicol, como que é a pergunta que nós fazíamos, como que adentrou a empresa o dietileno glicol? Foi dada a resposta através de um fornecedor de São Paulo, que misturava dietileno glicol ao monoetileno glicol. Primeira pergunta. A segunda, como que esse dietileno glicol entrou em contato com a cerveja? Foi respondido. Como que foi respondido? Um pontual vazamento no tanque 10, tanque esse
que entrou em operação em setembro do ano passado, ou seja, um tanque novo, em garantia, com menos de um ano de uso, que foi detectado um furo de solda. Furo esse, vício de fabricação. Ou seja, pela culpabilidade criminal. O que contaminou as pessoas? Dietileno glicol. Por quê? Porque tinha um furo no tanque. Se não tivesse o furo no tanque e não tivesse adentrado a empresa dietileno glicol, nós não teríamos ninguém contaminado. Pergunta, a Baker concorreu para esses dois atos? Não. A Baker não concorreu. Ela não teve culpa desse dietileno ter entrado à fábrica e muito menos de ter recebido um tanque defeituoso. Então nós entendemos que a conclusão do inquérito não corresponde com as provas que foi carregada durante a investigação. Passar para o doutor Fernando. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui agradecendo a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos. E eu penso que nos últimos tempos muito se falou em relação à postura da empresa perante as vítimas desse acidente narrado pelo Dr. Marco Aurélio e pelo Dr. Estevam. Né? Em fevereiro desse ano, houve a propositura de uma ação civil pública pelo Ministério Público e, em decorrência desta ação, houve uma determinação do bloqueio de bens da empresa. Bloqueio este que originariamente teve o valor de 100 milhões de reais e atingiu todo o patrimônio da Baker. No início do mês de março, a Baker apresentou um recurso perante o Tribunal de Justiça e, dentro da decisão monocrática deste recurso, o Tribunal de Justiça, através do desembargador relator responsável pelo julgamento desse recurso, foi estabelecido um critério objetivo para a classificação de quem será vítima ou não dentro da punibilidade civil que é discutida nesta ação civil pública proposta pelo Ministério Público. E segundo essa decisão, apenas as pessoas que apresentaram laudo toxicológico, ou exame idôneo que comprove que os danos causados às vítimas decorreram do consumo de substâncias encontradas dentro dos produtos da Baker, conjuntamente com documentos comprobatórios das despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde, teriam o direito ao recebimento do auxílio emergencial. Como eu disse, essa decisão ela foi publicada na primeira semana de março e, portanto, ela está vigente há mais de 90 dias. E o que aconteceu no processo após isto? O bloqueio de bens sobre a integralidade do patrimônio da empresa permanece mediante uma reforma parcial pelo tribunal e ele está vigente com um valor de 50 milhões de reais. Até hoje, decorridos mais de 90 dias, apenas das 19 pessoas que até agora, ou 20, que até agora se habilitaram neste processo, na ação civil pública, como assistentes do Ministério Público, apenas 4 ou 5 foram efetivamente reconhecidas pelo juiz da 23ª Vara Civil de Belo Horizonte, responsável pelo julgamento desta ação civil pública. É importante dizer também, que muito se pergunta por que a Baker ainda não fez acordos com essas vítimas habilitadas no processo. A resposta é: existem critérios objetivos determinados pelo Tribunal de Justiça, decorrentes de uma ação proposta pelo Ministério Público e acompanhada pelas vítimas que lá se habilitaram, e nesta mesma decisão também restou determinado ao juízo da primeira instância, ou seja, o juiz da 23ª Vara Civil, que caberia a este juiz escolher e determinar dentre os bens bloqueados quais deveriam ser efetivamente alienados da forma judicial para que essas despesas médicas emergenciais devidamente comprovadas pudessem ser pagas de imediato. Portanto, a Baker tem todo o interesse em resolver este problema, mas hoje tem que cumprir, está obrigado a cumprir uma ordem judicial onde existem
critérios objetivos fixados para o pagamento destas despesas emergenciais. Então, fora isso, a Baker também não possui hoje qualquer controle sobre o patrimônio, tendo em vista o bloqueio que está vigente, e o controle e a determinação do que deve ser vendido cabe e comporta a este juiz. No entanto, no intuito de tentar resolver o problema, recentemente a empresa, visando colaborar com a justiça, ela peticionou no processo com o intuito de pedir autorização para venda de um estoque de produtos esses certificados pelas autoridades competentes e que estariam aptos para serem consumidos e vendidos no mercado. De fato, a empresa recebeu uma proposta e antes mesmo do juiz se pronunciar sobre a autorização ou não desta possibilidade de venda, tendo em vista que o bloqueio recaiu sobre bens móveis e imóveis. E o estoque de qualquer empresa é um ativo móvel, circulante da empresa. Portanto, nós pedimos a esse juiz a autorização. Antes mesmo dele se pronunciar, a empresa adiantou, mediante um empréstimo, uma questão de R$200 mil do próprio proponente da aquisição desse estoque e fez recentemente o depósito em juízo da quantia de R$200 mil, que corresponderia a 25% dessa futura venda que ainda não foi realizada, para que o juiz pudesse fazer a determinação dentre aquelas pessoas que tivessem cumprido os critérios fixados pela decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fizesse o pagamento das despesas emergenciais. Obviamente, de acordo com as decisões que vão decorrer desse processo, é de fato resolver toda e qualquer despesa emergencial ou até mesmo indenizações que venham futuramente decorrer deste processo da ação civil pública. Vale fazer uma diferenciação que as pessoas que se apresentaram como potenciais vítimas perante a autoridade policial e que estão arroladas como tal no inquérito, nem todas são as mesmas pessoas que estão hoje arroladas como habilitadas como potenciais vítimas também na ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais. No entanto, como já foi falado aqui anteriormente, a intenção da empresa é solucionar essa questão de indenizações e despesas emergenciais com toda e qualquer pessoa que seja reconhecido pelo Poder Judiciário como vítima habilitada a receber esse auxílio. O senhor falou 4 e 5 vítimas habilitadas, são 4 ou 5? Na verdade, são 20, salvo engano, 20, porque teve mais uma habilitação, salvo engano, no dia de ontem. Salvo engano, são 20 pessoas que se apresentaram como assistentes do Ministério Público, se declarando como vítimas, mas dessas 20, de acordo com os critérios fixados pelo Tribunal de Justiça, portanto, já habilitadas e aptas a receber a despesa emergencial, apenas 5 foram comprovados, apenas 5 conseguiram comprovar perante o juiz da primeira instância. Esse depósito em juízo de 200 mil foi feito que dia? Esse depósito em juízo foi feito na segunda-feira. Segunda-feira, 2 dias atrás. O pessoal está aberto para perguntas. O senhor falou, o doutor Marco Aurélio falou sobre a questão das provas que foi apresentado, não por dizer que foi concluído, como foi apresentado pela Polícia Civil. O senhor fala da questão que a Baker não teve culpa de receber um produto trocado, adulterado e de receber um tanque defeituoso. Mas e o controle de qualidade da empresa nas bebidas que ela fez? Para me explicar. O inquérito, ele busca culpa criminal. Controle de qualidade não mata ninguém. Então, por exemplo, poderia ter uma cerveja com gosto diferenciado, aí é controle de qualidade. O que o inquérito buscou, morreram-se pessoas, houve uma contaminação, né? O que acontece? Se não tivesse adentrado a empresa o dietileno glicol, não tinha ninguém passado mal, não teria ninguém morrido. A causa foi dietileno glicol. A Baker compra dietileno glicol? Usa dietileno glicol? Não. Houve um ilícito. Eu comprei monoetileno glicol, que não contaminou ninguém,
Das 29 vítimas, não existe nenhuma que foi contaminada ou passou mal por monoetileno. Os óbitos todos são intoxicação por dietileno glicol, e veio um dietileno glicol que a Baker não sabia. Complementando isso, o segundo evento, que é um furo no tanque. É um tanque velho? Não. É um tanque que foi adquirido ano passado, foi instalado em setembro, com um defeito de fabricação. Vou te dar um exemplo. É a mesma coisa de você comprar um carro 0 km, tá? Você é motorista, você está andando com o carro, mas você tem que zelar, você tem que dirigir da forma que determina. Mas solta-se uma roda, mata um pedestre e depois fica comprovado que o defeito é da fabricação do carro. E a culpa fosse sua. Por isso que eu entendo que a culpa criminal, ela tinha que ser expandida a outros atores. A outros atores. Nós temos um ilícito, uma pessoa que vendeu, em algum momento, monoetileno glicol misturado com dietileno glicol. E temos um vício de fornecimento. Será que pode vender tanque furado uma empresa que fornece para todo o mercado cervejeiro? Então, é por isso esse entendimento. A polícia mostrou ontem o manual do tanque e informou que no manual estava a orientação de não usar mono nem di. Por que a fábrica usou? Não existe uma recomendação. Não existe uma determinação dos órgãos que regulam a empresa cervejeira que tenha que usar A ou B. É uma recomendação. E o produto que a Baker utilizou, ela não intoxicou ninguém. Ninguém teve intoxicação por monoetileno. Vou te dar um novo exemplo. Poderia estar usando água. Se misturasse a água com dietileno, nós teríamos a intoxicação do mesmo jeito. A causa da morte das pessoas não foi monoetileno. Mas o senhor não acha que houve um uso errado, sendo que no manual estava escrito para não usar? Eu vou auxiliar no esclarecimento desse ponto. Existe uma discussão e uma afirmação no sentido de que o fornecedor do equipamento impõe uma restrição de uso. Isso não é verdade. Não existe uma restrição. Primeiro, como muito bem salientado pelo Dr. Marco Aurélio, quem é responsável por controle produtivo não é sequer o fornecedor do equipamento. O Ministério da Agricultura, sim, é quem faz regulamentação de processo produtivo. Superado esse fato, o que existe no mercado de equipamento de produção cervejeira não é um impedimento de utilização dos glicóis especificamente. Quando falo glicol é porque são variáveis da mesma família, o monoetileno, o dietileno, enfim, o que diferencia é o grau de toxicidade desses produtos. Não existe qualquer tipo de proibição ou de restrição ou de impedimento. Numa pesquisa simples que podemos levantar, enfim, e apresentar a documentação à imprensa caso tenha interesse, é possível identificar que várias outras empresas que vendem equipamento para utilização em indústria alimentícia, em produção de cervejas, inclusive orientam a forma correta de utilização desses mesmos glicóis. E vou além, ainda acho que é pertinente um esclarecimento adicional. O Ministério da Agricultura, que é quem regula o processo produtivo, nunca lavrou um auto de infração nos últimos 20 anos contra qualquer contribuinte por utilização de monoetileno glicol, o que de repente virou o maior dos males para o processo produtivo. Então, o compromisso da Baker é emprestar uma informação correta. A gente enfrenta um problema nesse episódio de desinformação. O Ministério da Agricultura debate com a ciência, ele diverge da ciência. Ora, há dias atrás, quando digo dias atrás, no mês de fevereiro, quando da divulgação do primeiro relatório do MAPA, todos vocês publicaram um impedimento de 30 rótulos de comercialização e de circulação.
Hoje nós já estamos com um novo cenário, ou seja, hoje nós já estamos com 8 rótulos. Qual é a metodologia correta? O que aconteceu que 22 rótulos antes próprios para o consumo, hoje já estão em perfeito estado de conservação, próprios para o consumo? Outro ponto que deve ser abordado e estimulo o questionamento a vocês. Tivemos uma informação há pouquíssimo tempo atrás de uma contaminação da água da empresa, que a água da cervejaria estava contaminada. A própria polícia, por perícia, por documentação, comprovou que nunca existiu essa contaminação. Então, o investigado, nesse caso, a empresa que participou do episódio, ela fica numa absoluta situação de insegurança jurídica. Eu tenho um órgão fiscalizador que da noite para o dia declara que a minha fábrica toda é imprópria e não obedece qualquer tipo de procedimento do que diz respeito à produção cervejeira. Meses depois, a situação já é divergente, não é que é totalmente impróprio, é parcialmente, agora seriam outros rótulos. Eu tinha uma água contaminada, agora não tem mais contaminação de água. Então, são fatos que a gente deve levar em consideração e volto a repetir, a gente tem que fazer a análise e a observação com relação à ciência. Não cabe julgamento emocional para contaminação. Eu acho que há meses atrás tínhamos várias marcas, vários lotes com laudo qualitativo, testando positivo pelo mapa. O que significa um laudo qualitativo? É presença ou ausência do produto. Agora, com uma nova metodologia, esse mesmo laudo, desse mesmo lote, desse mesmo produto, testa negativo para o qualitativo. A gente não está nem entrando no detalhe quantitativo, se foi um erro de percentual, uma variação para cima ou para baixo, não. Gente, não existe a possibilidade de termos um laudo do Ministério da Agricultura afirmando que existe determinado agente no produto e meses depois esse mesmo Ministério da Agricultura informar que não existe. Então, a gente insiste, temos sim o compromisso com as vítimas, vamos indenizá-las, vamos fazer as reparações devidas. A responsabilidade civil da ABAC é objetivo por uma questão de relação de consumo, longe de qualquer advogado querer questionar isso a essa altura do campeonato. Mas é fundamental que entendamos o cenário. Algumas ponderações e algumas afirmações feitas como se fossem verdade absolutas, agora se apresentam num outro cenário. E diante dessas discordâncias, o próximo passo de vocês é? Bom, o próximo passo da empresa é, ontem que nós tivemos acesso à íntegra do inquérito policial. Qual foi a primeira providência? Pegamos todos os relatórios e todo o trabalho pericial produzido pela Polícia Civil, comparamos com os relatórios do Ministério da Agricultura, com os relatórios do MAP, e descobrimos que são praticamente totalmente contraditórios. São divergentes. Então a gente vai analisar, vamos adotar o procedimento adequado e tomar as providências legais devidas para, mais uma vez, poder esclarecer e apresentar a verdade dos fatos, amparado na ciência, para os consumidores e para o público. A ABAC é a principal interessada em saber o que aconteceu. A gente acredita de forma consistente que esse episódio vai revolucionar o mercado de produção de cerveja. Agora, tanto não existia qualquer regulamentação sobre o setor, sobre a questão agente refrigerante, não quanto o setor, perdão, que o próprio Ministério da Agricultura, a essa altura das investigações, das apurações, adota nova metodologia para fazer os mesmos testes, e o pior, com resultados divergentes. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Esperamos poder disponibilizar o mais breve possível esses documentos para que sejam divulgados, enfim, e debatidos, e aguardamos um posicionamento judicial a respeito da matéria. E apenas em complemento com relação ao questionamento do controle de qualidade, a Baker, quando ela fazia essa compra de monoetileno glicol, recebia um relatório de 100% de pureza dessa substância. Então isso tudo foi pautado em documentos,
tá? De que se tratava de uma substância pura. Então, a todo momento, isso também foi disponibilizado aos órgãos, seja o MAPA, a polícia, inclusive ratificado, confirmado pelo próprio delegado, de que a empresa a todo momento ela afirmava e reafirmava a compra do monoetileno, respaldada sob um relatório técnico, tá? E a questão do controle de qualidade que era realizado. O que a defesa tem a dizer sobre a parte do inquérito que diz respeito às relações de consumo, indicando que a empresa poderia ter feito recall e iniciando as pessoas pelo crime de intoxicação alimentar? Bom, com relação ao recall, o recall ele foi tão logo a empresa teve ciência do que estava ocorrendo, né, das primeiras, logo em janeiro, a empresa ela adotou o posicionamento de retirar, de informar aos consumidores, a própria imprensa também foi crucial nesse momento. A Baker ela utilizou da mídia nacional, inclusive, para retirar esses produtos de mercado. No entanto, a gente foi surpreendido com um bloqueio de 100 milhões, que foi o primeiro bloqueio que a empresa sofreu, e isso comprometeu sobremaneira o patrimônio como um todo. Como o Dr. Fernando explicou, isso comprometeu todo o ativo da empresa. Então, a gente, infelizmente, teve que suspender a continuidade do recall, que sim, já havia sido feito conforme determinação do MAPA desde janeiro. E, inclusive, só para complementar a informação, essa matéria ela foi judicializada. Ela é objeto de mandado de segurança e não existe descumprimento de recall. O Ministério da Agricultura lavrou um auto de infração posterior no que diz respeito a essa matéria, que também foi devidamente impugnada, mas inicialmente a questão do recall já foi objeto de discussão no mandado de segurança que tramita perante a Justiça Federal. Então, mais uma vez, não é verdade a afirmação de que a Baker simplesmente descumpriu uma determinação de recall. E a gente pode comprovar com os elementos e os documentos dos autos. Vocês podem explicar pra gente por que usar o monoetilenglicol e não usar o etanol, né? Porque a lei confundeu nesse tempo que tem a mesma função? Qual que é a vantagem do monoetilenglicol? Bom, eu não domino tecnicamente a composição química dos elementos e vou fazer uma explicação com base nas informações colhidas pela própria Polícia Civil e compartilhadas pela empresa. Eu acredito que um engenheiro químico responsável pela empresa fosse a pessoa mais indicada para te dar esse tipo de esclarecimento e de explicação. Mas eu vou me ater a um fato que é mais relevante. Eu informei inicialmente, basicamente existe uma diferença de grau de toxicidade entre esses agentes refrigerantes, mas não existe diferença substancial no que diz respeito à utilidade prática desse agente. Tanto é verdade que várias empresas fornecedoras de agente refrigerante comercializam esse mesmo produto monoetileno para inúmeras outras companhias e indústrias. Isso é de simples constatação por um levantamento de emissão de nota fiscal. Então a gente não está falando de a Baker exclusivamente adotou uma postura de usar monoetileno, não é isso. Isso é uma prática usual. Não existiu qualquer contaminação por utilização de monoetileno como agente refrigerante. As pessoas que foram intoxicadas, que tiveram contaminação, elas foram objeto de intoxicação por dietileno glicol, que a empresa jamais comprou. Jamais comprou. Então eu acho que é salutar destacar esse ponto e é comum o acesso a publicações e informações na mídia. A Baker utilizou o dietileno glicol. Peço a vocês o cuidado nessa observação, porque isso não é um fato verídico, não é uma informação verídica. A Baker nunca fez uso de dietileno glicol como agente refrigerante no seu processo produtivo. Doutor Estevão, só para ficar claro, em relação ao artigo 12, né, do Código de Direito do Consumidor, de Defesa do Consumidor, aquela questão que quando um produto apresenta defeito, seja na fabricação ou na logística, enfim, a empresa é responsável por reparar o cliente, o consumidor. Neste caso, a gente fazendo uma analogia, a Baker teria que estar
cumprindo ali, ou pelo menos dando assistência financeira para as vítimas que alegam não estarem sendo ajudadas? Vocês alegaram que por causa do dinheiro, do bloqueio, mas só para ficar claro para a gente, essa Doutor questão, Fernando vai elucidar. pegando pelo ponto do artigo 12, né, do direito do consumidor. Sim, a questão que você está dizendo, na realidade, é da responsabilização objetiva de qualquer empresa, tanto o 12 quanto o 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Não é uma questão da Baker não querer reparar as pessoas. É o como e quanto e quando ela vai reparar. E isso não decorre hoje de uma vontade da empresa. Isso decorre de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça que determinou critérios objetivos para que as pessoas possam ser reparadas neste momento de maneira emergencial, porque no julgamento de mérito dessa ação civil pública nós trataremos de eventuais indenizações pertinentes às pessoas. Então hoje a Baker cumpre essa decisão judicial, não é uma questão de responsabilidade objetiva ou subjetiva. A Baker está pronta, está se prontificando, tanto é verdade que foi feito um depósito de R$200 mil antes de ontem para o pagamento dessas despesas emergenciais. Então, ao final do processo, o que o juiz deverá analisar, obviamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, à luz do Código Civil brasileiro, é se de fato estas pessoas consumiram a bebida produzida pela Baker e se em decorrência desta ingestão de um eventual de uma substância como o dietileno, se eles de fato sofreram algum tipo de moléstia. Então, para isso, o tribunal determinou que determinados e certos documentos devem ser apresentados e não perdendo de vista que o processo ainda está em uma fase que as contestações não foram apresentadas, haverá uma fase de produção de prova, onde perícias serão realizadas, principalmente as perícias médicas, naquelas pessoas que estão habilitadas na ação civil pública como assistente, para que depois o juiz forme o convencimento dele e de fato determine qual é a extensão do dano provocado pela Baker nessas pessoas, o quanto que deve ser pago, o como e a quem de direito que pode receber de fato essa indenização. Falando do custo emergencial, não da indenização, só para complementar, a Baker indicou algum bem, apontou algum bem que pudesse ser usado para o custo das despesas urgentes? Boa pergunta. Boa pergunta. Como eu disse na minha fala introdutória, o Tribunal de Justiça, em decorrência do bloqueio de todo o patrimônio da Baker, ele determinou que o juiz de primeira instância, essa decisão trouxe para quem quiser consultar, está aqui, ele determinou que cabe ao juiz indicar a fonte dos custeios entre os bens da agravante, no caso a Baker, a recorrente. Ele libere tal fonte na medida em que as despesas indenizatórias se apresentem documentalmente. Além disso, apesar desta ordem judicial, que não compete à Baker indicar os bens que foram arrolados e bloqueados dentro do seu patrimônio, a Baker já algumas vezes no processo já peticionou, indicando alguns bens que estariam desonerados, desimpedidos inclusive como garantias de veículos, enfim, porque são decorrentes de financiamentos bancários e perante fornecedores e terceiros. Já foram indicados alguns bens que estariam imediatamente disponíveis para alienação judicial na forma que o juiz determinasse para o pagamento das pessoas que o juiz entendesse que seriam as pessoas que deveriam receber isso. E mais, em complementação a isso, a Baker, de novo, fez um depósito de R$200 mil há 2 dias atrás, independentemente do juiz ter determinado isso. Ou seja, a empresa, no intuito de querer resolver, dentro da mais absoluta boa-fé, este problema emergencial, porque ela se solidariza com essas pessoas, ela se endividou, dentro de uma proposta que tinha sido feita para aquisição de parte do seu estoque. Ela recebeu um adiantamento deste proponente, a pessoa que quer adquirir esse estoque, e com esse dinheiro houve um depósito judicial para que o juiz agora determine quem são as pessoas ali que podem ou não receber essa quantia.
Caso essa venda não venha a ocorrer, isso é mais uma dívida da Baker, ou seja, a empresa se endividou, correu o risco de tomar uma dívida no intuito de resolver imediatamente esse problema. Mas se a venda for efetivada, a Baker pretende usar 100% depois desse valor para o pagamento desses custos? Na verdade, essa é uma discussão que decorre já de um despacho judicial prolatado ontem, onde o juiz determina que a integralidade desta venda específica na quantia de 800 mil seja depositada em favor das vítimas. O que ocorre nesse caso? Nós temos disposições, e obviamente sem querer entrar aqui num debate jurídico, nós temos várias disposições na legislação brasileira onde há determinação que a execução contra qualquer devedor, que é um caso análogo ao da Baker, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor, de modo que ele consiga sobreviver e cumprir os seus compromissos. O próprio Tribunal de Justiça, na 17ª Câmara Civil, que é preventa para julgar esse caso, dada já a existência de 2 recursos, um por parte da Baker, outro por parte dos assistentes, vários dos desembargadores que compõem essa turma, eles têm o entendimento que esse bloqueio não pode exceder um montante de 10%, que é o comum no mercado. E, não obstante a isso, a Baker optou por depositar 25% dessa venda. No entanto, é uma razão do juiz, nós podemos discordar ou não, estamos analisando ainda, porque esse despacho é recente. O juiz determinou o depósito desse 100%. E, obviamente, se não houver recurso ou reforma dessa decisão, nós vamos depositar os 100%, porque nós estamos até agora cumprindo todas as ordens que foram prolatadas no bojo desse processo. Sobre essa questão das primeiras reações da Baker, eu pesquisei aqui, no dia 5 de janeiro foi a primeira vez que foi noticiado na imprensa que as autoridades estavam investigando os casos de uma suposta intoxicação que estava localizada ali no bairro de Buritis. Na época tiveram vários alertas que viralizaram, falando que a única coisa em comum entre essas pessoas era beber a Belo Horizontina. Em seguida, nesse mesmo dia, a Baker se posicionou falando que as alegações eram mentirosas, e uma nota que falava até mentirosas em caixa alta, falando que estava tomando as medidas legais contra quem tinha feito essa mentira. Esse posicionamento foi mantido durante algumas semanas. Hoje, com o resultado do inquérito, a gente sabe que durante essas semanas em que a Baker negou categoricamente qualquer possibilidade de estar ligada a esses casos, mais 5 pessoas foram internadas por essa intoxicação. Eu quero saber se existe da administração algum arrependimento, alguma autocrítica com relação a esse primeiro posicionamento, que inclusive contradiz o que você disse sobre que assim que soube, a Baker tomou uma medida. Ela negou por diversas semanas. Bom, respondendo ao seu questionamento, no momento inicial, houve uma série de mensagens de WhatsApp enviadas, né, de aplicativo de rede social, enviada a todos. Como a empresa não havia sido formalmente e nem mesmo informalmente, né, vamos dizer assim, comunicada pelos órgãos, seja pelo Ministério da Agricultura, seja pela polícia, num primeiro momento acreditava-se que se tratava de talvez de uma fake news, né, como popularmente hoje em dia se classificam essas notícias que não são verídicas. No entanto, eu acredito que a representante legal da empresa até chegou a esclarecer esse ponto. Quando essas mensagens elas passaram a ser cada vez mais frequentes, né, assim, em um curto espaço de tempo, 1 ou 2 dias, a própria representante ela se deslocou ao hospital, isso inclusive foi dito numa outra entrevista, e ela procurou saber se de fato isso era verdade. Então, a partir desse momento, começaram-se a avaliar o que poderia ter ocorrido e, como o Dr. Estevão e amplamente divulgado, por se tratar de um acidente, a empresa não tinha qualquer noção, a empresa não tinha como saber de onde aquilo poderia ter vindo e qual tipo de contaminação, né, poderia ter se tratado o episódio. A UMAPA soltou ontem uma nota falando que iria autorizar a venda dos produtos desde que fossem feitas adequações. Quais são essas adequações e o que tem sido feito? Já viu isso? Bom, a gente vai analisar, ainda não tivemos acesso à íntegra dessa informação, enfim, isso vai ser analisado pontualmente, mas nos causa estranheza porque o próprio mapa emitiu relatório e emitiu
auto de constatação, no sentido de que dos 70 tanques que compõem o parque industrial da indústria, apenas um tanque foi identificada a presença interna do agente refrigerante. Ou seja, se o próprio mapa já prestou essa declaração e já informou a legalidade dos demais 69 tanques, qual seria esse dado adicional? Ou será que o próprio mapa está questionando a informação prestada por eles? Então, são dúvidas que a gente vai esclarecer no momento oportuno. Pessoal, obrigado. Desculpa, Isabela. Só para finalizar, a empresa, existe um planejamento de reestruturação financeiro, econômico, e a empresa ela pretende retomar as atividades com força total, com a qualidade, primando por todo o processo para continuar sendo essa referência aí de cervejaria no país. Muito obrigada. Só para finalizar, pegando o gancho da Isabela, essa é uma informação importante, porque a todo momento neste processo da ação civil pública é noticiado que a Baker estaria forçando um shutdown, ou seja, que a Baker estaria tentando encerrar propositalmente as suas atividades para não pagar as vítimas. Isso não é verdade. Essa alegação é leviana e é mentirosa. A Baker, muito pelo contrário, ela tem envidado os maiores esforços possíveis no sentido de se tornar operacional novamente. Nós estamos tratando de uma empresa que ela é líder de mercado, ela possui 2 décadas de constituição e é uma pioneira no mercado de cervejaria artesanal no Brasil, reconhecida internacionalmente como tal. Hora nenhuma houve nenhum movimento da empresa no sentido de querer encerrar as suas operações. O que existe hoje é um esforço hercúleo no sentido de retomada imediata. E por que isso? Não percam isso de mente. O fechamento da Baker não prejudica somente a Baker, prejudica especialmente o cumprimento das despesas emergenciais e das indenizações pertinentes. Como vem sendo sustentado de forma equivocada e recorrentemente nesse processo, isso não procede. Não procede. A operação da Baker, a retomada do seu rumo natural como empresa líder de mercado, com todas as adequações possíveis, é a única via de salvação para essas vítimas. É a única via para que se façam cumprir as ordens judiciais que emanem desta ação civil pública proposta pelo Ministério Público e acompanhada pelas vítimas. Não percam isso de mente. Tem uma data para essa retomada? Tudo depende hoje, na realidade, de autorizações de autoridades competentes. Ainda faltam algumas autorizações, mas já está em via de acontecer. Se já pudesse ter acontecido, nós já teríamos retomado imediatamente as operações. Os 11 indiciados se mantêm entre os corpos? Oi? Os 11 indiciados se mantêm entre os 4 da empresa? Nesse processo de reabertura? Sim, são 10 indiciados, são colaboradores. Gente, obrigado.